Graça e paz, amados irmãos, uma boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento às nossas meditações no livro de Joel. Ainda estamos com as nossas reuniões suspensas, a saudade da comunhão com os irmãos e do culto público tem apertado os nossos corações, mas que o Senhor continue sustentando a igreja dele e, sem dúvida, ele governa sobre todas as coisas e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Nesse momento, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 17. Em reverência à palavra do Senhor, nesse momento, vamos então lê-la e clamar que o Senhor nos ilumine e nos abençoe neste dia. Joel capítulo 2. Leiamos. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará, se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Vamos ao nosso Senhor em oração. Senhor Deus, Pai amado e querido, Deus Santo, nós te suplicamos ao Senhor, nesta noite, que nós estamos diante da tua palavra, diante da profecia que tu trouxestes, ó Deus, ao teu filho, o profeta Joel, destinada a todos, Senhor Deus, e a todos os que ouvem, Senhor. Naquela época, destinada a ajudar, Senhor Deus, mas sabendo que a tua palavra, ela é eterna, Pai, que ela transcende, Senhor Deus, em significado, que ela transcende, Senhor Deus, na sua aplicação, na mensagem, Senhor Deus, eterna que tu comunica a nós hoje. Portanto, que como igreja, nós possamos ouvir a tua palavra hoje,
que aqueles que estão diante deste texto, ó Senhor, tenham suas mentes iluminadas, seus corações fortalecidos, aqueles que não te conhecem, que sejam transformados, Senhor, pelo anúncio do teu evangelho. É o que nós te suplicamos no nome santo de Cristo. Haja em nosso favor, capacita-nos, Senhor Deus, na pregação da tua palavra, ó Senhor, e traz, Senhor Deus, iluminação e compreensão a nós nesta noite. É o que te suplicamos em Cristo, desde já te agradecemos. Amém e amém. Meus amados, nós vimos que Joel, ele iniciou o capítulo 1, então, dentro de um contexto. Uma grande praga de gafanhoto havia se abatido sobre o reino de Judá, uma praga sem precedentes, em 4 ondas. Nós vimos, que migrador, que destruidor, cortador, devorador, eles são raças ou espécies de gafanhotos, e não demônios, como muitos têm falado por aí. E que esses gafanhotos, eles vieram em 4 ondas diferentes, muito provavelmente, e eles arrasaram Judá. Juntamente com isso, nós vimos que uma seca se abateu sobre aquele reino, e que a economia, o lazer, toda a vida daquelas pessoas foram afetadas por essa grande calamidade que então o Senhor nesse momento traz a sua palavra por meio do profeta Joel e faz com que Joel ministre a eles, falando que o que eles estavam experimentando era um juízo de Deus e que o Senhor estava no domínio e no controle daquelas coisas e que o objetivo daquilo era lembrá-los do dia do Senhor. Aqui no capítulo 2, então, Joel ele vai fazer essa transição. No capítulo 1, versículo 15, ele já havia mencionado o dia do Senhor. Vamos ler o capítulo 1, versículo 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Aqui no capítulo 2, Joel então trata como seu tema central do dia do Senhor, tendo aplicações imediatas àquele povo sobre o juízo de Deus, mas principalmente apontando de maneira escatológica para o dia de julgamento, para o dia que o Senhor viria trazer então juízo e retribuir a cada um segundo a sua obra. Nós então trabalharemos do versículo 1 ao 17 e nós vamos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte fala que o dia do Senhor ele está próximo e ele será repentino. Observem que Joel ele está trabalhando, então, convocando o povo a refletir, convocando o povo a lamentar e a buscar arrependimento, falando sobre o cenário que foi desolado ali, falando sobre as árvores descascadas, os animais que choram e estavam bramindo a Deus, clamando a Ele para que Ele abreviasse aquele tempo. E então Joel ele faz aparentemente uma passagem brusca para o toque de uma trombeta. Olha só como inicia o capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Esse ato de tocar a trombeta, ela servia para 2 propósitos centrais. Convocar o povo para se organizar para uma guerra, ou alertar que uma calamidade ela estava chegando aos portões da cidade. E aqui, no texto, exatamente é esse segundo sentido que nos remete com maior clareza, que estavam todos ali vivendo as suas vidas e de maneira repentina, então a trombeta soa. Ela soa de Sião, local mais alto que é de Jerusalém, local mais alto ali do reino de Judá, e chega quando nada estava programado. É como se cada um estivesse comprando, vivendo a sua rotina, trabalhando, tendo o seu lazer, vivendo na devassidão que eles estavam vivendo a vida de maneira indiferente, trabalhando normalmente, levando uma vida religiosa hipócrita, quando de repente a trombeta soa, ninguém aguardava por aquilo. Portanto, esse é um dos caráteres que existem no dia do Senhor. Ele será algo repentino, ele virá quando ninguém espera. Essa calamidade ela se abaterá sobre os homens quando ninguém espera.
Observem então que a trombeta ela é tocada e de repente as pessoas que estavam nas suas rotinas elas olham e veem um grande exército surgindo no horizonte. Quando nós olhamos para outros textos que tratam sobre o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, o dia final do Senhor, lembrando que quando nós falamos sobre essa expressão, ele tem um cumprimento imediato, sobre períodos que o Senhor traz calamidades, sobre o seu povo no Antigo Testamento, mas também sobre a terra, mas aqui nós estamos destacando o caráter escatológico. E quando nós falamos então sobre o dia do Senhor, o dia final, nós vamos ver que esse ponto, né, essa característica de ser repentino, ele é trabalhado em todos os textos que falam sobre esse dia. Eu gostaria de destacar duas passagens somente, uma a qual o Senhor Jesus Cristo ele está ensinando sobre esse dia final, e outra o ensino apostólico aqui representado por Paulo. Primeiro vamos em Mateus, no capítulo 24. Vamos até o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler do versículo 36 em diante. Mateus, capítulo 24. Vamos aqui ao versículo 36, quando o Senhor ele está falando para que os apóstolos vigiem. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vamos pular para o versículo 43. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então observem que o Senhor Jesus Cristo, de maneira muito clara, diz que será repentino. E muito pelo contrário, como alguns acham que vão conseguir se preparar, né? Alguns eles tentam estabelecer ou contar o dia, estabelecer o momento exato que o Senhor virá. O Senhor diz aqui, olha, é impossível fazer isso. Tá? Vocês não vão conseguir. O dia ele surpreenderá a todos. O dia e a hora exata ninguém sabe, somente o Pai. E o Senhor Jesus Cristo ilustra isso aqui com o momento do dilúvio, primeiramente, exatamente mostrando um dos dias que o Senhor trouxe juízo sobre a humanidade. Ele diz, olha, vai ser assim mesmo. Os homens estavam indiferentes, os homens estavam vivendo as suas vidas da forma como eles sempre viveram. Eles ignoraram os alertas que o Senhor havia dado por meio de Noé. E o que acontece? Noé entra na arca, eles não percebem, ou seja, eles ignoram o preparo do povo de Deus ali para esse momento, e então o dilúvio vem, quando ninguém estava esperando. Aqui ele também critica os hipócritas, um servo que diz, olha, o meu senhor vai voltar tarde, então eu vou viver como um bêbado, eu vou espancar, fazer aquilo que é mal, e quando meu senhor tiver, que eu achar que ele está perto para vir, aí eu me conserto. Ele diz, olha, ele não vai conseguir. O Senhor vai separar ele com os hipócritas. Aqui nós temos então esse caráter repentino do dia do Senhor. Vamos a mais uma passagem, agora no ensino apostólico, como eu disse, representado por Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo trata sobre esse tema de maneira muito
detalhada nas epístolas aos Tessalonicenses, tanto na primeira quanto na segunda. E olha só o que então o apóstolo Paulo ele diz sobre esse dia, no capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embeberam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Observe então que Paulo também destaca que os homens, quando eles disserem, olha, agora a paz e segurança, está tudo muito bem, a gente está seguro, agora tudo vai dar certo, nós vamos prosperar, é exatamente que virá repentina destruição. Todas as vezes que o Senhor ele trouxe calamidade sobre este mundo e sobre o seu povo, era exatamente assim que eles estavam vivendo. E assim também será no dia do Senhor. O mundo ele estará em letargia. O mundo ele estará indiferente aos seus alertas, indiferente à sua palavra, indiferente àquilo que o Senhor tem anunciado no seu evangelho. Elas vão estar vivendo como sempre viviam. Os verdadeiros crentes eles receberão esse dia com prazer, mas os ímpios eles serão envergonhados e condenados nesse dia. Mas será um dia que ele é iminente, ele está próximo e ele virá de maneira repentina. Joel aqui ele destaca isso. Nós vemos então que o Senhor Jesus Cristo em Mateus ele fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e em todos os textos que tratam sobre o dia do Senhor nós vamos ver que ele é tratado como caráter de iminência, o caráter em que o Senhor então ele vem de maneira repentina. Vamos voltar então ao texto de Joel no capítulo 2. Portanto, a ilustração que Joel faz é exatamente essa. O povo estava vivendo de maneira indiferente, letárgica. Nós vimos no capítulo 1, né? Joel ele trouxe os detalhes para a gente. Homens estavam idolatrando e vivendo para o seu trabalho. Os bêbados estavam vivendo nas suas perversidades, nos seus vícios. Nós vemos também que os sacerdotes estavam conduzindo de maneira negligente a igreja, a espiritualidade do povo. E aí a praga de gafanhoto chega e destrói tudo. Assim também será o dia do Senhor, iminente. Vamos então ao segundo ponto. O dia do Senhor, ele é então iminente, ele virá quando ninguém está esperando, ele está próximo, mas o dia do Senhor, ele será também grande e terrível. Ele será grande e terrível. O versículo 11, Joel, ele fala exatamente isso. Ele diz, e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Então vamos observar o que Joel está narrando. O povo estava vivendo a sua vida de maneira indiferente, até que a trombeta soa. A trombeta de alerta. Tem uma calamidade se abatendo sobre aquele povo. E então Joel diz que o sol se torna em trevas. Era dia, pleno dia, quando do nada tudo se torna em trevas, tudo começa a enegrecer. E então aquele povo sobe e ele olha para o horizonte, e quando ele olha para o horizonte, ele contempla um exército muito grande, um exército poderoso, mas um exército terrível também. Porque a ilustração que Joel faz é que esse exército ele vem marchando com muita força, trazendo abalo sobre toda a terra. E na frente desse exército nós temos uma paisagem edêmica, exatamente representando o jardim do Éden, e quando esse exército passa, nós temos então um deserto sendo desolado, porque eles vêm trazendo fogo, vêm trazendo chamas, eles vêm incendiando todas as coisas. E então imaginem o povo que estava ali, ver essa calamidade se abatendo de maneira repentina sobre eles, mas isso não é o mais terrível. O mais terrível se apresenta exatamente no versículo 11, porque quando esse povo então atenta, quem está na frente desse exército,
quem está comandando pessoalmente esse exército, quem está vindo então guerrear contra aquele povo, é o próprio Jeová. Isso é terrível. É o próprio Deus que está comandando esse exército. É Ele que está à frente do dia de juízo. Ele pessoalmente está comandando. A voz dele se levanta diante do seu exército. É por isso que esse dia é grande e muito terrível. Nada poderá se comparar a ele. O próprio Deus, ele virá trazer juízo no juízo final. Ele pessoalmente irá trazer juízo sobre os homens. E esse alerta, ele nos é dado em diversas passagens da Escritura. Eu gostaria de ver várias passagens aqui sobre mostrando esse caráter pessoal do juízo de Deus. Vamos até Salmo, no capítulo 2, Salmo 2, no versículo 9 e 12. Livro de Salmos, capítulo 2, versículo 9 e 12. Aqui está falando então do Senhor entregando toda a terra como possessão ao seu filho. Olha o que o versículo 9 diz. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Versículo 12. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Salmo 7. Versículos 8 a 13. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração, mas Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Observe então que os salmos eles nos anunciam que o Senhor, ele mesmo, de maneira pessoal, ele afia a sua espada, ele prepara o seu arco e ele mesmo vem pelejar contra os homens. Entendam uma coisa, que essa vida de indiferença que o povo estava vivendo, ele nos transmite um caráter de passividade, né? Parece que eles não estavam fazendo nada demais e do nada o Senhor vem e traz juízo. Não, eles estavam vivendo primeiramente ignorando o rei de toda a terra, os seus decretos, as suas ordens, o seu governo. O pecado e todo ato de pecado, ele é uma afronta a Deus, ele é uma declaração de guerra ao Senhor. E a indiferença dos homens é exatamente um ato de deboche, de que eles podem viver como quiserem e que isso não vai ter consequência. E que esse Deus que diz que governa, ele não pode fazer nada contra o estilo de vida que eles querem fazer, contra os desafios que eles lançam a Deus, contra os atos de guerra que eles declaram ao Senhor. Mas de repente a calamidade vem e o próprio Deus então vem se abater sobre esses homens como seus inimigos. O inimigo que eles declararam contra Deus, o inimigo que eles provocaram, a inimizade que eles então inauguraram por meio do seu pecado, da sua ira e da sua rebeldia. E alguns podem dizer, pastor, mas isso aqui é um ato do Antigo Testamento, é uma ilustração do julgamento de Deus contra as outras nações. Mesmo? Vamos observar então duas passagens importantes no Novo Testamento. Vamos primeiramente olhar novamente para 2 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos voltar a 2 Tessalonicenses. Perdão, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Irmãos, me perdoem, eu errei a referência. É 2 Tessalonicenses, capítulo 1, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 4. Paulo, então, está escrevendo para os Tessalonicenses,
sobre a perseguição que eles estavam passando e exortando eles a permanecer firme, porque o Senhor está vindo. E olha só o que é que ele diz. 2 Tessalonicenses 1:4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno no dia do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em que todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. O próprio Senhor se manifestando como labareda de fogo e tomando vingança. É isso que Paulo diz que será o dia do Senhor. Mas existe uma cena que ela nos remete de maneira muito vívida. Cristo vindo contra os homens. E ela se encontra em Apocalipse 19. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 19 e vamos ler então a narrativa do dia final, quando Cristo vier emparelhado para poder se abater sobre os homens. Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19, 11. Vamos ler. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com aquela espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso é uma cena nítida de guerra. A besta, o anticristo, o falso profeta, todos os exércitos dos homens rebeldes reunidos para batalhar contra Cristo. E ele desce então contra os homens que o desafiaram. Ele desce contra aqueles que ousaram proclamar guerra contra ele. E o Senhor vem. E ele então dissipa, ele mata, ele traz juízo sobre todos aqueles seus inimigos com a palavra da sua boca. Essa é uma cena vívida do final dos tempos. É o que o Senhor revelou para trazer alerta aos homens de que o dia do Senhor ele é grande e muito terrível, porque o próprio Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, ele virá trazer juízo sobre a terra. Repentino, grande e terrível. Aqueles que passaram declarando guerra contra Deus ao longo de toda a sua vida, aqueles que passaram a vida toda em rebeldia contra Ele,
o dia dessa batalha já está marcado e ele pessoalmente então vem guerrear contra os seus inimigos. O dia do Senhor, ele está próximo. O dia do Senhor, ele virá como um raio, como um ladrão, de maneira repentina. Ele será grande e terrível, mas esse dia ainda não chegou. E é exatamente esse o nosso terceiro ponto. Vamos retornar a Joel. Depois, então, que Joel ele faz essa narrativa sobre o dia do Senhor, olha só o que ele diz no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O dia do Senhor ele será repentino, ele será grande e terrível, porque o próprio Senhor virá pessoalmente trazer juízo, mas ele ainda não chegou. Observem que esse povo aqui ele estava experimentando um momento muito difícil, um momento de calamidade. E que Joel então usa aquela calamidade para ilustrar e apontar para o grande dia do Senhor e como ele será terrível. Mas depois que Joel ilustra esse caráter repentino e esse caráter terrível, ele diz: mas agora o Senhor está chamando vocês ao arrependimento, porque esse dia ainda não chegou. Ainda há esperança, clamem, busquem Deus, se convertam a Ele. Ele diz: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, ou seja, lamentando pelo pecado, lamentando pela vida de indignidade, pela vida de rebeldia contra Deus. E aí nós chegamos ao versículo 13, que é central aqui também: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que Joel diz isso aqui para o povo? Porque aquele povo ele tinha como prática a hipocrisia. Sempre que uma calamidade se abatia sobre esse povo, para que o Senhor lembrasse que eles estavam quebrando a aliança, o Senhor trazia juízo sobre eles então rasgavam as suas vestes, e eles choravam, e eles lamentavam, mas quando o problema passava, eles voltavam à vida de pecado. Isso é muito visível em Juízes. O texto de Juízes, no capítulo 1 e 2, eles narram esses atos do povo. Que o Senhor levantava um juiz, ele anunciava a sua palavra, aquele povo então ele rasgava as suas vestes, ele voltava às práticas do culto. E quando o juiz morria, aquele povo voltava à idolatria, à imoralidade, à prostituição, à hipocrisia, eles voltavam a viver nos seus pecados. É por isso que Joel está dizendo: olha, rasguem o coração. O Senhor está exigindo de vocês arrependimento sincero. E quando? Quando o Senhor deve ser buscado? Será que os homens ainda, depois desse relato, tentarão arriscar o dia que ele virá? Agora, é isso que o texto diz. Convertei-vos a mim agora, diz o Senhor. Não há tempo a perder. É iminente o caráter do dia do Senhor. Devem se buscar agora a Deus. Porque o Senhor, meus irmãos, assim como ele fez aqui, onde esse povo estava vivendo de maneira perversa, e ele enviou o profeta para anunciar uma mensagem de redenção, de arrependimento, de graça, de paz, de reconciliação. Assim ele tem feito desde o princípio dos tempos. Desde a queda no Éden,
o Senhor tem chamado os homens ao arrependimento. Hoje o Senhor chama os homens ao arrependimento. O Senhor tem feito o seu evangelho conhecido e proclamado. A sua oferta de paz, a sua oferta de reconciliação, ela é tão amável e tão misericordiosa que está fundamentada no sangue do seu Filho. O Senhor entregou o próprio Filho para morrer por pecadores. Ele entregou o próprio Filho como oferta para que os homens buscassem, depositassem o coração no seu Filho crucificado e por meio dele viessem a ser reconciliados com ele. Essa oferta parte de Deus, isso mostra como ele é misericordioso. O alerta parte dele, o aviso de destruição parte dele. É ele que manda alertar. É ele que tem alertado os homens ao longo de todas as eras. O Senhor não tem interesse nenhum nisso, não há benefício nenhum para ele. Ele faz isso de maneira incondicional, amorosa e misericordiosa. Ele sacrificou o próprio Filho na cruz, para que hoje nós possamos encontrar conversão, arrependimento e reconciliação com Deus. Mas entendam, todos aqueles que negarem essa oferta serão pegos de maneira repentina e terrível no dia do Senhor. Vamos finalizar então com algumas aplicações. Primeiramente, você está preparado para a vinda de Cristo? Ela vai ser iminente. Quando eu digo se você está preparado, é se hoje, agora, neste momento, você pode dizer como os santos, vem Senhor Jesus, porque o dia do Senhor ele será terrível para os ímpios, não para o povo dele. Uma outra questão que nós lemos em todos os textos escatológicos é que o dia do Senhor ele é um dia de alegria para o santo e para o justo. Ele é um dia onde o Senhor vem trazer plenitude de bênçãos sobre eles. Ele é um dia memorável, é um dia que é almejado, é um dia que o crente está buscando. Ele diz, Maranata, vem Senhor Jesus. É assim que vai finalizando o livro de Apocalipse. A noiva dizendo com o Espírito, vem Senhor. Mas para o ímpio, ele será um dia de terror, onde o próprio Deus, Cristo, ele descerá com a sua espada e com o seu arco emparelhado para trazer guerra àqueles que declararam guerra a ele. Aqueles que se rebelaram contra o seu governo, aqueles que viveram em pecado, em uma vida de ofensa, desobediência constante contra Deus. Você está preparado para a vinda de Cristo? Porque esse dia será iminente e será terrível. A segunda aplicação é que o pecado ele pode parecer divertido hoje. O pecado pode parecer muito prazeroso hoje, mas o pecado sempre foi e sempre será um ato de guerra contra Deus. O pecado sempre foi e sempre será um ato de desafio ao Senhor. Os homens, eles sempre tentaram, desde a queda, dominar a terra, destronar a Deus e governar contra Ele. Hoje, aqueles que se opõem a Deus, aqueles que de maneira indiferente estão vivendo contra o Senhor, quando o seu inimigo, o próprio Deus, ele se manifestar dos céus, eles ficarão desolados, porque Ele é maravilhosamente terrível. Ele é santo, Ele é todo-poderoso. Quando nós lemos no Salmo de número 2, que as nações elas tentam então tramar planos contra Deus. Os homens eles tentam fazer os seus planos contra o Senhor. O que o Senhor faz? Ele zomba desses homens, Ele ri deles. Porque é um ato de loucura desafiar o governante, o Senhor de todas as coisas. Pode parecer divertido hoje. Pode parecer que há paz e segurança, mas é exatamente quando disserem a paz e segurança que o Senhor virá. E quando Ele vier, será um dia de alegria para os seus santos, mas será um dia de destruição a todos aqueles que estão em oposição a Ele. O dia do Senhor, Ele é grande, muito terrível. Portanto, hoje, e essa é a aplicação final, corra para Ele hoje. Aceite a sua oferta de amor hoje em Cristo. Corra hoje para o Senhor agora. Não há mais tempo. É iminente. Pegará você desprevenido. Corra hoje, porque os braços de amor e a oferta de misericórdia e de reconciliação está oferecida no sangue de Cristo Jesus, que foi sacrificado pelo próprio Deus na cruz para trazer misericórdia, para trazer redenção, salvação
e paz a uma humanidade que se encontra em guerra contra Deus. Lembremos que as calamidades elas servem para nos lembrar que haverá um dia em que o próprio Deus se abaterá sobre essa terra, trazendo redenção e libertação de maneira plena aos seus santos que hoje o buscam, mas trazendo juízo e guerra à humanidade que sempre contra ele esteve também em guerra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque o teu Filho foi ofertado na cruz. Porque tu tens alertado a humanidade, Senhor Deus, desde o princípio, sobre a forma desobediente, rebelde, perversa, Senhor Deus, inimiga que eles têm vivido contra ti. Portanto, nós clamamos a ti nesta noite, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós clamamos a ti nesta noite, ó Deus, vem, Senhor Deus, vem em favor daqueles que ainda não estão em ti. Age no coração, rasga, Senhor Deus, os corações, ó Pai. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, ó Deus. Nós te suplicamos. Age em favor, ó Deus, daqueles que ainda não fazem parte do teu povo. Porque enquanto o teu povo te agradece e se alegra, Senhor, porque esse dia será um dia de júbilo a nós, Senhor, que estamos em ti. Será um dia de terror e destruição para todo aquele que tem vivido de maneira indiferente, achando que está seguro e em paz, quando na verdade, ó Deus, vive em guerra contra o pior, ó Senhor, contra aquele que é o mais terrível inimigo, que é tu, ó Senhor, porque tu és santo e justo. Tu és puro, Senhor Deus. Tu estás oposto a todo mal, a todo pecado, a toda mácula, e tu lidará com esse mal. Enquanto os homens dizem a paz e segurança, Senhor Deus, isso é uma grande ilusão que Satanás e o pecado construíram no coração deles, Senhor, porque eles na verdade estão em guerra contra ti. Portanto, que hoje busquem o teu Filho, porque somente nele há reconciliação, Senhor, contigo, e a paz genuína e verdadeira com Deus, que recebe todo aquele que busca, todo aquele que clama, e o faz seu filho e seu amigo, lhe retirando da condição de inimizade e destruição que o pecado nos lançou. É o que nós pedimos em Cristo Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém e amém.